Por grande parte da minha vida, eu tive uma espécie de trava com a poesia por achar que eu não estava entendendo suficientemente os poemas, ou que sempre tinha alguma coisa em um poema que eu não estava conseguindo apreender. Mas, recentemente, sobretudo com uma viagem que eu fiz para o Chile, onde eu tive contato com a poesia do Pablo Neruda e me dediquei mais a pensar sobre poesia, eu formulei para mim algumas noções que me ajudam a apreciar a poesia de uma maneira mais leve e parece que mais acertada. Então eu queria compartilhar para vocês um pouco disso no vídeo de hoje do canal, trazendo aqui algumas poesias, convidando você a pensar comigo como devemos ler um poema. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre filosofia e cultura. Eu tenho como âncora nesse canal a filosofia, mas também é um canal onde eu falo sobre arte, sobre filmes e hoje sobre poesia. Bom, eu gostaria de trazer como exemplo dois poetas. O Carlos Drummond de Andrade, da geração de 30 do nosso modernismo brasileiro. Se você quer conhecer mais a fundo e do ponto de vista filosófico, o que representou esse movimento de vanguarda brasileiro, você pode assistir esse vídeo aqui, que eu gosto muito de ter feito. E também o Pablo Neruda, com um livro dele, 20 Love Poems and a Song of Despair, 20 poemas de amor e uma música desesperada. É um livro que tem os poemas em espanhol e inglês, então eu vou ler para vocês já, assim como algumas poesias do Drummond, mas, para começo de conversa, eu acho que é importante a gente esclarecer que o poema, evidentemente, é diferente da prosa. Então a gente não deve ler um poema tentando acompanhar algum tipo de enredo, ou tentando projetar algum protagonista com desejos, obstáculos. Não é como um conto, por exemplo, ou uma crônica. É algo diferente. O poema não conta uma história necessariamente. Ele comunica uma experiência singular. Ele quer colocar você, o leitor, na posição de ponto de vista que o poeta experimentou ou que ele idealizou como uma experiência. Então, vão existir poemas mais abstratos, poemas experimentais e poemas, digamos assim, mais clássicos, que vão falar sobre sentimentos, sobretudo o amor. Eu não vou entrar aqui em uma coisa mais escolástica, de falar de movimentos literários, de fases da literatura, porque isso a gente viu na escola e a literatura não é nem a minha área formal, embora eu seja escritor. Então eu estou falando aqui de um ponto de vista pessoal. O poema não é uma charada, nem uma equação. A gente não precisa desvendar alguma coisa, uma mensagem intelectual secreta. Por isso que o poema ele pode ter várias interpretações diferentes. Mas, em geral, a gente consegue estabelecer um diálogo sobre o tema, digamos assim, ou os temas de um determinado poema. E isso é uma visão libertadora para quem tem dificuldade de ler um poema ou não se sente intelectualmente o bastante para entender um poema. Na verdade, é muito mais importante sentir do que entender o poema. Vamos ler o Drummond e depois o Pablo Neruda para tentar pôr em prática essa abordagem. Tem um poema clássico do Drummond, um dos seus mais famosos, né, que a gente vê aí na escola, que é aquele Quadrilha, que diz o seguinte: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Vamos olhar para o título do poema, porque olhar para o título também ajuda muito, porque o título parece ser o lugar em que há uma pista conceitual mais clara do que o poema se trata. Então, o nome do poema é Quadrilha, e ele fala de várias pessoas imersas em uma teia de relações tipicamente modernas, em que as pessoas se separam, seguem rumos diferentes,
conhecem pessoas distantes com mais facilidade e se separam com mais facilidade também. Então, isso tematicamente é algo muito característico dessa geração, que é uma geração muito calcada no questionamento da experiência individual. Não é tanto regionalista, não é tanto social, é mais existencial. Tem uma ligação com a filosofia que estava acontecendo na Europa nesse período do existencialismo, ou prestes a acontecer, né? Mas é um questionamento do ser humano no mundo moderno, das nossas experiências e das nossas relações, da nossa falta de um propósito último, e o Carlos Drummond de Andrade vai ser um grande porta-voz dessa geração e desses temas. Então, esse poema, com esse título, me parece falar muito sobre isso. Ele passa esse sentimento de quem experimenta e quem conhece as relações modernas. E a gente não precisa buscar desvendá-lo num nível mais a fundo ainda do que esse, como se tivesse algo oculto ali. É muito mais sobre esse sentimento que ele comunica. Tem um outro poema dele a respeito de poesia, da própria poesia, que se chama Poesia. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair, mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Então aqui ele também está nesse escopo de incomunicabilidade. Ser difícil você transformar em palavra algo que está além da palavra. Transformar em letra o espírito. É uma discussão muito filosófica e que ele consegue comunicar aqui pra gente esse sentimento de impotência artística, metodológica, inerente à condição humana, que tem muita coisa acontecendo aqui dentro e uma dificuldade de transpor eficientemente para o outro que está acontecendo aí. Então, é muito isso que esse poema me passa. E eu gostaria agora de olhar para um poema do Pablo Neruda, que, diferentemente de Drummond, vai se basear muito no local que ele conhece do Chile e vai combinar a natureza, o telúrico, com as suas experiências. Ele vai ser um poeta muito intuitivo, que vai confiar muito na sua experiência para construir a sua arte. É muito diferente, por exemplo, de poetas idealistas clássicos, como o Schiller, na Alemanha, que vão estar falando da beleza ideal, que vai estar falando da poesia ingênua dos gregos, né? E os modernos, eles não sabem mais fazer poesia de maneira ingênua, despreocupada, tranquila, serena. Eles são sentimentais, eles são cheios de teoria. Esse vai ser uma tese do Schiller, do seu último texto filosófico, sobre poesia ingênua e sentimental. Schiller, que era poeta e filósofo, e que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, você pode assistir um vídeo sobre a filosofia dele aqui. Neruda é muito diferente. Ele não está falando, por exemplo, da beleza grega de estátuas de 2.500 anos atrás. Ele está falando da beleza de mulheres chilenas, de carne e osso, que ele conheceu, e da sua solidão depois dessas experiências que lhe marcam, que é uma solidão que sempre torna a se presentificar, que sempre retorna e permanece depois que as coisas se vão. Então eu vou ler um poema que captura muito bem essa essência da poesia do Neruda, que é o seguinte: o poema 10 desse livro, que foi o livro que ele lançou em 1924, muito jovem, e que lhe deu muito sucesso. Hemos perdido aún, we have lost even. Eu vou ler a versão em espanhol, que é a original. Hemos perdido aún este crepúsculo. Nadie nos vio esta tarde como las manos unidas, mientras la noche azul caía sobre o mundo. Avisto desde mi ventana la fiesta del poniente en los cerros lejanos. A veces como uma moneda se encendia um pedaço de sol entre mis manos. Yo te recordaba con el alma apretada de esa tristeza que tú me conoces. Entonces, ¿dónde estabas? ¿Entre qué gentes? Diciendo qué palabras? ¿Por qué se me vendrá todo el amor de golpe cuando me siento triste
y te siento lejana. Cayó el libro que siempre se toma en el crepúsculo y, como un perro herido, rodó a mis pies mi capa. Siempre, siempre te alejas en las tardes, hacia donde el crepúsculo corre borrando estátuas. Ele comunica de maneira muito específica, com um vocabulário, uma riqueza lírica que diz respeito a elementos da natureza, ao sol, à terra. Esse sentimento de nostalgia, de solidão e de uma profunda lembrança dessa experiência, de estar com essa pessoa que o marcou. Se você quer entender mais profundamente a relação entre poesia e filosofia, arte e filosofia, no meu curso Educação Filosófica, eu trato de praticamente todos os filósofos relevantes da nossa tradição que abordaram esse problema. Desde a antiguidade, com filósofos que se expressavam através da poesia, como Parmênides, ou Platão, que expulsou os poetas da sua república, criticando a poesia como algo perigoso, achando que já é antiga a querela entre a poesia e a filosofia, porque antes da filosofia a Grécia era uma sociedade poética, né? Uma sociedade muito marcada pela mitologia, e continuou sendo. A filosofia era uma minoria. Mais tarde, muitos outros poetas e filósofos, como o próprio Schiller, vão falar sobre isso. Os românticos alemães vão defender que é preciso reunir a filosofia e a poesia para pensar melhor, para melhor atingir o absoluto. Essa vai ser a tese do Friedrich Schlegel, um romântico alemão. Então, fique à vontade para clicar no link que está aqui embaixo e conhecer o Educação Filosófica, que é o meu principal e maior curso, que tem um preço acessível para o que ele representa, além de 7 dias de garantia. E se você tiver a curiosidade de conhecer a minha literatura, também está na descrição o link para o meu livro, que não é poesia, é prosa, Contos Pandêmicos. Muito obrigado e a gente se vê em breve.